analisar depois de 32 anos uma lei tão complexa. A lousa, ela trata de disciplinar o parcelamento do solo, as novas edificações que virem a ser construídas na cidade, as atividades. Então ela mexe com o cotidiano das pessoas, mexe com a cidade, com a forma como a cidade vinha se estruturando, para onde que aponta agora, diante das estratégias e diretrizes que o plano diretor estabeleceu lá. O PDDU estabeleceu os rumos dessa cidade para o futuro, e a lousa, ela tem que ser o rebatimento do PDDU, ela precisa ser um instrumento para realizar plenamente aqueles desejos, aqueles anseios, né, de que foram construídos lá dentro do PDDU para essa cidade de futuro. Hoje nós vamos falar sobre o título 3, o título 4 do parcelamento do solo, vamos tratar da ocupação do solo. E eu concordo com o vereador Léo Prats, esse título da ocupação do solo é um título muito importante, de muito peso. Nós estamos falando da Lei do Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. Então, se tem dois títulos que há muito conteúdo, há muito que se entender, há muito que se debater com relação à parte de ocupação, porque diz respeito às construções, e a parte de uso, que ainda vai ser tema das próximas discussões, porque diz respeito às atividades que podem acontecer na cidade. E é preciso compreender que dentro dessa parte da ocupação do solo, então quando nós estamos falando da forma como nós vamos conceber uma edificação na cidade, ou como nós vamos reformar e transformar, a gente tem sempre conversado aqui que essa cidade, essa Salvador que se projeta para o futuro, é uma cidade que precisa estar se reinventando. Nós temos um território que é muito limitado, de previsão de espaços ainda vazios e disponíveis para que a gente possa conceber modelos partindo do zero. Então é uma cidade que precisa se reinventar nela mesma, preservando aquilo que é importante do ponto de vista do patrimônio, do ponto de vista da cultura, da simbologia que determinados espaços têm na cidade. E por outro lado, reconhecer que existem situações de degradação na cidade, situações que contribuem para uma baixa qualidade de vida na cidade e que a gente precisa transformar para melhor, né? Então, compreender esses parâmetros e essas questões que dizem respeito ao parcelamento, que é a forma como nós vamos criar um novo desenho urbano na cidade, que é disso que nós vamos falar aqui hoje, e a forma como essas novas ocupações, esses novos projetos de edificações vão surgir na cidade, eles vêm acompanhados de uma série de elementos aí que são limitantes, né? que criam restrições e que criam que trazem mecanismos também no sentido de induzir a determinados padrões, que é o padrão que a gente deseja, é um padrão de urbanização que a gente deseja para essa cidade que se constrói. Eu vou já iniciar aqui a minha apresentação. Pode passar, por favor. Eu já dei um panorama aqui para vocês. Aqui a Câmara ela criou uma dinâmica que eu achei muito interessante, que foi dividir por temas de discussão cada audiência. Isso eu acho que contribui para o entendimento do que é cada parte da lei, até para a gente fazer essa reflexão de depois juntar as partes, porque a leitura da Lei do Ordenamento do Uso do Solo é fundamental, ela é dividida em várias partes, ou seja, existe o título que fala das atividades, o título que fala das ocupações, do parcelamento, mas depois, na prática, a gente precisa reunir esse monte de informações para poder aplicar a lei. Então é fundamental entender as partes e juntar cada parte aí no entendimento do todo. A lousa ela tem como base as diretrizes lá do desenvolvimento urbano que foram colocadas no plano diretor, disciplina o parcelamento do solo, implantação de atividades e empreendimentos do município, e a lousa ela delimita no território as diferentes zonas de usos e áreas especiais. O zoneamento, as zonas de uso, é a unidade territorial para o planejamento, para análise e para aplicação do conjunto de regras que nós estamos estabelecendo aqui na LOUS. E é bom que se diga, houve uma mudança de metodologia no sentido da construção dessa nova legislação urbanística aqui para Salvador, porque nós estamos falando de uma lei que tem 32 anos de vigência. Em 2012, foi aprovada uma lei que em parte foi inconstitucionalizada, não tá vigente, mas ela funciona de forma capenga, tem umas partes dela que atualizam um pouco dessa lei de 1984, que nós estamos falando da revisão.
mas não chega a revisar nem 10% do que é a lei. Então, hoje a gente tem aí uma legislação urbanística que funciona a retalhos, em várias partes, que é muito complicada, da insegurança jurídica para quem depende da lei, tanto para licenciar atividades e empreendimentos, como é o poder público, como para quem vai requerer uma licença de construção, uma licença de atividades. Isso é muito complexo. Então, o que é que ocorre? Lá no PDDU de 2000, nos PDDUs anteriores, essa zona de uso, que é essa unidade territorial que traz aí nela o conjunto de parâmetros e de regras para usar e ocupar o solo, elas vinham lá no PDDU. E agora, nessa proposta de revisão nossa, nós trouxemos para dentro da LOAS a zona de uso e no PDDU nós tratamos dos macrozoneamentos, que é de fato onde vem ali por macro-áreas, territórios, portanto, maiores, o nome já diz macro. Nós estabelecemos ali quais são as diretrizes para que a gente alcance a política de desenvolvimento urbano desejada, tá? Então, efetivamente, nós estamos falando aqui de conjunto de regras que vão estar atuando, que vão estar rebatendo diretamente em cada zona de uso. Nós já discutimos na audiência aqui passada quais são essas tipologias de zona, onde é que elas se localizam, quais são as características que cada área tem que ter, quais são as induções que nós queremos, que nós estamos propondo no sentido de transformar esses territórios. E hoje aqui nós vamos falar, portanto, do conjunto de regras que vai estar previsto para cada uma dessas zonas. Pode passar, por favor. Essa é a estrutura do projeto de lei da LOAS. Nesse processo de revisão nós procuramos simplificar, trazer uma lei muito mais de fácil entendimento, que dentro dela, no bojo dela, a gente concentrasse todo o conjunto de regramento, que, como eu falei, a gente vinha trabalhando com uma legislação, com um marco regulatório cheio de pedaços. Era um pedaço de uma lei aqui, outra lei ali, era um decreto depois que regulamentava, um outro que criava, então eram muitas partes e dentro dessa nossa proposta nós tratamos de trazer para dentro da LOAS todo o conjunto de regramento para que a gente tenha um único instrumento ali as regras reunidas, né? Bom, então dentro da estrutura da lei, a lei está dividida em 8 títulos. Hoje nós vamos tratar do título do parcelamento e das urbanizações do solo. Vamos falar no título 5 da ocupação do solo. Daí nós temos o anexo 1, que toda a parte de quadros, onde está exatamente cada regra, cada restrição, cada forma de aplicação dos requisitos que no texto da lei ele vem tratando, ele vem listando. Como hoje vamos falar do parcelamento da ocupação, a gente está falando efetivamente aí dos quadros 2, 3, 4 e 6, que são os quadros que vão remeter a esse regramento sobre parâmetros e modalidades de parcelamento, dimensão mínima de lote por zona de uso, o quadro 4, características físico-operacionais que o sistema viário tem que ter, uma vez que ele vai ser constituído a partir dos parcelamentos, e o quadro 6, quais são os parâmetros de ocupação do solo, né? Que dentre esses parâmetros vamos discutir também a questão do gabarito, que é a questão tão falada, tão do momento, né? Tão polêmica também. No anexo 2, nós trouxemos os mapas. Os mapas são fundamentais porque nós estamos falando de um conjunto de regramento que ordena o território. Nós precisamos enxergar esse território e os mapas, eles trazem exatamente esse entendimento territorial de como é que a gente está estruturando, como é que a gente estrutura a cidade para fins de aplicação das regras da lei. Então, o mapa 1, ele se divide em A, B e C, é o mapa que traz as zonas de uso, essas unidades territoriais, portanto, onde vão incidir as regras. O mapa 2, que se subdivide em A e B, que traz as áreas especiais, que vão se sobrepor à regra do zoneamento geral, como o nome já diz, são áreas especiais. O mapa 3 é o mapa de gabaritos de altura máxima das edificações. Isso vinha como matéria dentro do plano diretor e por gabarito ser um parâmetro de ocupação do solo, nós entendemos que não era matéria a ser tratada no plano diretor. Assim como questões de recursos, que são os afastamentos entre os prédios, isso vinha tradicionalmente dentro dos planos diretores, mas são efetivamente matérias de ocupação do solo que deveriam estar aqui na LOAS, nós devolvemos a matéria aqui para a LOAS.
E eu vou pontuar aqui uma coisa importante, a gente vai retomar lá na frente quando eu apresentar. A gente fala tanto de gabarito essa polêmica toda, a altura máxima das edificações, mas é bom que a gente diga, a cidade de Salvador não tem limite de gabarito. Não existe limite, é irrestrito a altura máxima das edificações de Salvador. Quando nós falamos de limite de altura máxima, nós estamos falando de que na borda atlântica, na borda da Baía de Todos os Santos, ou seja, nessa faixa de terra mais próxima à área de orla, à área de praia, é que nós criamos uma restrição à altura máxima. Ou seja, o título 3, que trata do parcelamento e da urbanização do solo, é um título que vai apresentar quais são essas modalidades de parcelamento do solo da cidade e modelos de também urbanização do solo, bem como ele regra e traz requisitos e parâmetros que vão estar definidos tanto dentro do texto da lei. Então, dentro do texto existem passagens e dispositivos que regram a questão do parcelamento, mas que interagem, como eu falei para vocês, com os quadros 2, 3 e 4, que vão definir ali de forma bem objetiva, por zona, qual é o percentual de áreas a serem transferidas para o município, quais são as dimensões mínimas que os lotes têm que ter por zona e quais são as características do sistema viário como fosse implantar novas vias. Título, me perdoe, título 4, eu coloquei ali título 3, foi uma falha, obrigada, vereador. Título 4, portanto, do parcelamento da urbanização do solo. Pode passar. Espero que eu não tenha... não, está lá em cima, está certinho, eu errei ali. Bom, então, das modalidades de parcelamento e urbanização do solo, nós temos aí 9 modalidades. O tradicional loteamento, que a gente já conhece a figura do loteamento, nós temos ele agora dividido em 2 tipos, o loteamento convencional e o loteamento de interesse social, que é um projeto de parcelamento voltado aí para a promoção de um regramento de lotes voltados para a habitação de interesse social, para o mercado mais popular. Bom, nós temos a figura do reloteamento, temos a figura do amembramento, do desmembramento, remembramento, desdobro e urbanização integrada, que nós trouxemos aí a urbanização integrada tradicional e a urbanização integrada de interesse social e a reurbanização integrada. Não existem novidades nesse aspecto, nós não estamos trazendo nenhuma modalidade de parcelamento nova, já é conhecida. Pode passar. No quadro 2 a gente traz aí, como eu falei, os parâmetros para essas modalidades de parcelamento, ou seja, quando se faz um loteamento, precisa se transferir áreas para o município. Então, esses percentuais de áreas públicas para sistema viário, para área verde, para áreas institucionais, isso está tudo definido aqui nesse quadro 2. Qual é a frente mínima, área máxima de lote, frente máxima de lote, comprimento máximo de quadra, percentual mínimo de lote. E eu vou apresentar mais detalhadamente essa questão do lote, que é a unidade territorial resultante aí dos fracionamentos, dos parcelamentos. Pode passar. Esse é o quadro 3, traz as dimensões mínimas de lote por zona de uso. Para cada uma das zonas de uso que eu falei para vocês, nós temos frentes mínimas e área mínima de lote definida, tá certo? Pode passar. Aí no quadro 4, características físico-operacionais do sistema viário. Não se preocupem, está muito pequenininho, não dá para vocês lerem, mas é só para dar uma noção de que o quadro ele vem contemplar, portanto, características que cada tipo e classificação de via tem que ter para o momento do projeto de parcelamento e abertura de novas vias na cidade. Pode passar. Bom, e aí falando um pouquinho para vocês a questão do lote, tá? Que é o resultado do parcelamento. Então, o lote, eles são dimensões... nós tratamos a questão do lote de modo a contemplar frente mínima e área mínima. Isso sempre existiu. A novidade que a LOUS traz é definir uma frente máxima e uma área máxima do lote e das quadras na cidade. Primeiro dizer para vocês que a frente mínima do lote hoje admitida é de 5 metros, podendo ter flexibilidades até por conta de projetos de regularização fundiária que podem acontecer, que podem conformar lá no projeto de intervenção em situações
bem particulares, dimensões diferentes do que a lei está propondo aqui. E a área mínima do lote é de 125 metros quadrados. O tamanho mínimo que um lote tem que ter na cidade de Salvador hoje é 125 metros quadrados, mas que pode ser maior de acordo com a zona de uso que se situe, e a gente vai ver lá no quadro que para cada zona tem um tamanho de lote mínimo, e pode também ser inferior nesse mesmo caso que eu falei para vocês, em projeto, em procedimentos, projetos de intervenção para fins de regularização urbanística e fundiária. Nós estamos falando basicamente aí dos territórios de ZEIS. Esses parâmetros podem ser flexibilizados para adequar melhor o projeto àquela situação. Pode passar. A grande novidade é essa definição de frente à área máxima do lote. Uma das premissas do plano diretor, e a LOUS traz isso de forma muito forte, é da gente estar discutindo uma cidade que se constrói compatível com a escala do pedestre. A gente está falando hoje de que o pedestre é a bola da vez e que a gente quer conformar novos espaços na cidade em que o pedestre seja valorizado, que os espaços públicos tenham, que a proporção entre espaços públicos e privados seja mais equilibrada na nossa cidade. Então, e a questão do parcelamento toca muito forte nisso, porque nós temos uma cidade construída e quando a gente fala de reinventar essa cidade, isso passa por a gente reparcelar os espaços, tá certo? Abrir novos caminhos na cidade, definir novas rotas, e rotas essas que a gente quer que sejam conectadas, como eu falei. Então, quando nós trouxemos essa ideia da área máxima do lote, claro que nós vamos ter exceções. Existem equipamentos aí que necessitam e requerem áreas maiores que 20 mil metros quadrados, que é essa área máxima que nós estamos estabelecendo. Um estádio, uma indústria, um parque, quer dizer, existe um conjunto de usos e atividades que nesse caso vão ser exceções. Mas, em regra geral, nós estamos definindo que a área máxima para se empreender na cidade é um lote, é uma quadra que tem um limite de 20 mil metros quadrados. E que essa frente máxima desse lote, dessa quadra, ele também tem um limite. Ele tem que ser de 200 metros, atestada a extensão desse lote. E que, no caso da quadra, não ultrapasse 450 metros. De modo que a cada 300 metros, ou seja, quando fosse conformar quadras, haja uma via de pedestre, haja vias de pedestres, vias exclusivas, passagem para pedestres, a pelo menos ou a cada 200 metros. Quer dizer, efetivamente o que é que a gente está falando? A gente quer diminuir, a gente quer modificar esse padrão de longas distâncias na cidade. Quadras muito grandes, lotes muito grandes, geram empreendimentos que ocupam grandes espaços e que se acabam segregando os espaços na cidade. Isso faz com que o caminhar a pé se torne um caminhar longo, um caminhar distante, e que muitas vezes esse empreendimento também não se comunica tanto com a cidade, tá? Tanto com a escala do pedestre. Então, esse conjunto de regras hoje no parcelamento, ele vem com esse objetivo. Pode passar. Então, como inovações, como eu falei para vocês, nós instituímos dimensões máximas de lotes e quadras, com finalidade de adequar a inserção do empreendimento aí de médio e grande porte em relação a esse entorno, melhorar a proporção entre área pública e privada, de modo a evitar descontinuidades no sistema viário. Os lotes e glebas com áreas superiores àqueles 20 mil metros, elas são objeto obrigatório de loteamento, de parcelamento, portanto precisa resultar a abertura de novas vias, precisa resultar em novos espaços, novas áreas verdes na cidade, novos espaços destinados a equipamentos e usos institucionais. O valor adotado para essas áreas máximas de lotes e quadras tomam como base a quadra como uma unidade de referência, tá certo? Então, por isso que a quadra e o lote, elas têm esse tamanho de 20 mil metros definidos aí. É uma questão de coincidir proporções e gerar o desenho urbano que a gente espera. Pode passar, por favor. Como uma outra inovação, esse conjunto de regramento, quando a gente fala de parcelamento do solo, e seu conjunto de regras para abrir via, para ter que respeitar tamanho de lote, tamanho de quadra, a gente quer evitar essa formação de grandes quadras, entendendo que isso é incompatível com a escala do pedestre, é incompatível com um preceito muito discutido e debatido no PDD1, que é a mobilidade urbana sustentável,
tá certo? Nas urbanizações integradas de interesse social, trouxemos algumas inovações aí. Primeiro que nós estamos exigindo áreas destinadas a comércio e a serviços dentro de urbanizações integradas. A urbanização integrada é a figura é uma figura que combina a questão do loteamento com a questão da construção já nessas áreas resultantes do projeto do parcelamento, do loteamento. Então, o que ocorre? Basicamente, para vocês terem uma noção, esse modelo de urbanização é o que nós vemos no Minha Casa Minha Vida, tá certo? Então, o que a gente observa ao longo das experiências e dos modelos que a gente tem na cidade de empreendimento? As pessoas que vão ocupar os Minha Casa Minha Vida acabam ficando confinadas ali, locais muito restritos à oferta de serviços e de comércio, muito dependentes ainda de outras centralidades, de outros espaços que ofertem essas necessidades para o uso da moradia, para o uso da residência. E, bom, isso é um modelo insustentável, quer dizer, isso faz com que as pessoas tenham que se deslocar, sair de próximo das suas casas para buscarem consumir em lugares mais afastados. Então, na medida em que a gente traz a obrigação de destinar área para comércio e serviço dentro do empreendimento da urbanização, a gente deseja que as pessoas possam se resolver no seu próprio bairro, tá certo? Que ali possa vir a se instalar um comércio, uma atividade comercial, uma padaria, uma farmácia, alguma coisa de suporte ao uso da moradia, claro que usos compatíveis com o uso da moradia, tá certo? E que também, de uma certa forma, possa gerar postos de trabalho próximo de onde as pessoas moram. Porque nós estamos falando, de fato, de empreendimentos que vão atender uma população de mais baixa renda, uma população mais carente, e que a gente deseja também que tenha qualidade de projeto, tá certo? E que traga todo o conjunto de serviços e de elementos que contribuem para uma qualidade de vida também para essa população. Vamos lá. Bom, então aqui agora passando para o título 5 da ocupação do solo já, no título da ocupação do solo vai vir lá toda a definição de parâmetros, quais são os parâmetros de ocupação do solo, que são exatamente esses instrumentos que vão definir como a edificação deve ser implantada no lote e que esse conjunto de regras de como essa edificação deve ser implantada vai variar de zona a zona na cidade. Então, um destaque nesse título 5 aí da ocupação do solo é que a área de borda marítima, que é essa área especial que nós tratamos desde o PDD1, ela vai ter parâmetros diferenciados, tá certo? Então, nós estamos falando aqui do coeficiente de aproveitamento, que é o que vai definir o potencial construtivo dentro dos terrenos e dentro das zonas de cada zona da cidade. Nós estamos falando do índice de ocupação, nós estamos falando do índice de permeabilidade, gabarito de altura máxima das edificações, recuos mínimos de frente, laterais e de fundo. Nós estamos falando da cota máxima de terreno por unidade habitacional, que é um parâmetro de ocupação novo que nós introduzimos no PDD1. Cota máxima de garagem também é um parâmetro novo que trouxemos lá no PDD1 e a LOUS está regulamentando a aplicação dele. E a novidade de parâmetros qualificadores de ocupação, que a gente traz a fruição pública, a fachada ativa e o limite de vedação do lote. Eu vou apresentar cada um desses parâmetros para vocês, porque de fato vale se dedicar a explicar cada um deles para se entender, porque a combinação deles é que vai resultar esse padrão de ocupação, esse padrão que as edificações vão ter, que vão variar em cada lugar da cidade. Vamos lá. Primeiro, o coeficiente de aproveitamento, né? O tão famoso CA, o CAB, o CAM, que foi discutido tanto lá no PDD1, porque o PDD1 definiu quais seriam as zonas de uso que a LOUS deveria territorializar e trazer o regramento, mas já dizia, quando caracterizava cada zona daquela, por exemplo, a zona predominantemente residencial, é uma zona hoje que ela tem do tipo baixa densidade, média densidade e alta densidade. O que é que define essas densidades? O coeficiente de aproveitamento, que é o que vai definir o potencial construtivo, que vai garantir a baixa densidade, a média densidade e a alta densidade. Então, o CA ela é a relação entre a área
área e o terreno. Existe uma relação entre o terreno, o solo e essa edificação. Essa relação é definida pelo coeficiente de aproveitamento. Bom, para que serve? Para regular as densidades construtivas em cada zona da cidade. Pode interferir no valor da terra, no valor econômico do terreno, nós estamos falando aí, pois geralmente quanto maior o CA, mais valorizado é o terreno. Então por isso é tão polêmico se discutir CA, que é o potencial construtivo. Um exemplo aqui para vocês, aqui à esquerda, ó, o CA da zona é 1, ou seja, é possível construir uma vez a área do terreno. Do lado de cá, um exemplo do coeficiente de aproveitamento 4, que é o máximo que nós temos aqui na cidade de Salvador. O coeficiente máximo na nossa cidade é 4, ou seja, é possível construir até um limite de 4 vezes a área do terreno em zonas específicas da cidade. E aí, com o coeficiente de aproveitamento, nós vamos definir alguns indicadores para fins de avaliação de projeto e de definição também de projeto, que é a área construída total, que é a forma de calcular o que significa a área construída total do empreendimento, o que é a área construída computável para efeito de coeficiente, porque tem coisa que computa, tem coisa que não computa, que conta e não conta, e isso vai influenciar. E a área construída não computável dentro daquilo que não é computável para efeito de coeficiente, que eu vou apresentar para vocês. Pode passar. Então, por exemplo, nós temos o coeficiente de aproveitamento mínimo, o básico e o máximo. O que é o mínimo? O mínimo, ele vai determinar o que se deve construir no terreno. Vamos lá, o Estatuto da Cidade, que é a lei federal, ela define, ela preconiza que as cidades e as propriedades urbanas precisam exercer a função social na cidade, precisa-se ter um uso, para que a gente combata a especulação imobiliária, para que a cidade de fato exerça a sua função que tem que ter. Então, o coeficiente de aproveitamento mínimo, ele vai ser determinante para a gente poder avaliar se naquele lugar existe uma subutilização do terreno ou uma não utilização, para avaliar se aquela propriedade exerce ou não essa função. Então, ele serve para regular isso. O coeficiente básico é aquele potencial construtivo que se pode atingir, que é gratuito ao terreno. Ou seja, se numa determinada zona o coeficiente básico é 1, significa que você pode construir ali uma vez a área do seu terreno sem pagar nada para a prefeitura. Você não paga outorga onerosa, você não paga transferência, transferência de potencial construtivo. É o que se tem direito gratuitamente ao CAB. E o CAM, que é o coeficiente máximo, é o máximo que pode se extrapolar desse CAB, desse básico, só que mediante pagamento, mediante contrapartida. E aí vai se pagar por esse parâmetro mais permissivo do solo, tá certo? Então, mais um exemplo para ilustrar para vocês, o que seria o mínimo de meio, por exemplo, que vai determinar sobre utilização, não utilização. O básico, que é o que se tem direito, por exemplo, aqui 2 como um básico e um 4 como um máximo. Pode passar. Recurso. Recurso é um outro parâmetro de ocupação do solo. Nós estamos falando aí do recuo frontal, que é aquele afastamento de frente, quando a gente passa numa rua, e aí você vê que o prédio está um pouco distante do passeio. Tem a rua, tem o passeio, ainda tem uma faixa de terreno, e ainda tem o prédio lá atrás. Então, essa distância frontal do prédio da ocupação para a via é exatamente o recuo de frente. Os laterais, que são os afastamentos entre os vizinhos, tá certo? E o fundo também. Então, bom, para que serve? O recuo ele não funciona sozinho. Ele vai funcionar com aquele coeficiente de aproveitamento, ou seja, eu tenho um potencial construtivo de uma vez a área do meu terreno, mas eu não posso ali construir, a minha área construída não é 100% a área do meu terreno. Eu preciso atender ali aos recuos, de frente, de lado, de fundo. E ao índice de ocupação, que eu vou falar mais lá na frente, que é o limite para que você possa, de fato, ocupar do seu terreno, porque você não pode ocupar 100% do seu terreno. E o gabarito, que é o máximo, ou seja, se eu não posso crescer para os lados, eu vou crescer para cima.
mas que no caso da nossa borda a gente tem um limite, inclusive, para crescer para cima, não sobe restritamente. Então, o recuo ele vai funcionar conjuntamente com esses parâmetros para regular exatamente a relação entre espaços vazios e espaços construídos na cidade. E aí, quando a gente traz um conjunto de regras atualizado, é com esse objetivo, com o objetivo de criar esse novo desenho urbano na cidade com essa perspectiva de todas as premissas que o plano diretor veio, que trouxe e a LOAS também. Então, vai refletir no conjunto, e aí a gente não pode olhar isoladamente, quando a gente fala do medo em consolidar um paredão de prédios na orla de Salvador, é exatamente porque é no conjunto que a gente vai sentir o impacto de um instrumento desse, tá certo? E é por isso que esse instrumento ele funciona combinado com tantos outros. Nessa composição dessa quadra, desse quarteirão, é que nós vamos sentir essas relações, além de que o recuo também pode servir para possivelmente uma expansão de uma determinada área para conformação de calçadas, para ampliação de ruas, para uma necessidade de futura ampliação dessas infraestruturas viárias, né, de passeios e de calçadas, e que também pode ser uma área reservada, seria, portanto, uma área reservada aí. Na hora que a gente define recuo de frente, recuo lateral e recuo de fundo, existem regras diferenciadas dentro da lei para esses recuos. Regras diferenciadas porque a gente tem recuos para edifícios com altura até 12 metros, a gente está falando de prédios aí de 4 pavimentos, superior a 12 é uma outra regra para recuos e afastamentos, e para os terrenos da área de borda marítima, que já é uma outra regra, uma regra mais restritiva do que no resto da cidade. Aí nós vamos ter lá no quadro 6, que eu falei para vocês, essa definição de recuos mínimos para cada zona, que vai variar na cidade. Mas nós vamos ter o recuo frontal progressivo e lateral também progressivo. Ou seja, existem valores para recuos até determinada altura, até 12 metros, mais que 12, na medida que é possível se verticalizar proporcionalmente a uma exigência de um afastamento maior. Quanto mais você cresce, mais você tem que se afastar dos seus vizinhos nessa mesma proporção. Então, veja como essa questão do recuo, quando eu falo que ela é usada combinadamente com outros fatores, porque às vezes você tem um potencial construtivo, aí eu tenho 2 vezes a área do meu terreno. Mas aí, na medida que ele pensa em fazer um projeto, um edifício mais vertical, ele precisa também se afastar mais dos vizinhos. E aí ele não tem um terreno que tem um atestado, um comprimento que seja possível. Então ele acaba, às vezes, tendo potencial para subir, não tendo restrição para subir, mas ele não sobe porque ele tem o parcelamento que foi feito na hora que gerou aquele lote resultante, ele tem dimensões naquele lote que ele não consegue. Então é uma combinação. A taxa de ocupação, por exemplo, na cidade também vai influenciar nisso, porque às vezes ele cabe nos recursos todos, mas na hora ele vai ver, poxa, meu empreendimento só está atendendo uma taxa de ocupação de 60. Não pode, tem que ser menor, tem que ser de 50, tem que ser 40, que também vai variar na zona. Então é uma combinação de fatores. Pode passar. Existe uma fórmula, tá? Para recuo progressivo. Aquelas fórmulas. Volta ali só um pouquinho. Essas formulazinhas que vocês estão vendo aqui é justamente porque quanto mais pavimento se coloca, mais isso entra na fórmula para gerar um cálculo de recuo maior. Pode passar. Bom, vem aqui a borda marítima. Os recuos na área de borda são especiais, são diferenciados e são mais restritivos que dentro da cidade. Então é bom que a gente esclareça direitinho isso, porque sempre existe essa polêmica em volta de que a orla será sombreada, a orla vai ter paredão, na orla não vai ter ventilação. Então, não é verdade, porque o conjunto de exigências que está se trazendo na orla de restrições é muito maior do que no resto da cidade. Então, para vocês terem ideia, nós estamos falando aqui do trecho 1 a 3, lá em Santo Tomé de Paripe, naquela região. A gente mantém os recuos lateral, frente e fundo, conforme a zona de uso, como já vinha sendo estabelecido. Nos trechos 4 a 12, nós estamos falando aí na borda da orla atlântica, as edificações com até 12 metros têm que respeitar um mínimo de 5 metros de recuo frontal, quando do resto da cidade é 2, na orla é 5, e 2 metros no mínimo
padrão das laterais do terreno, no mínimo. Então, estou falando de edificações até 12 metros, 4 pavimentos. Superior a 12, os recursos vão aumentando progressivamente e são 30% maior do que no resto da cidade. Então, aquela conta que você fez para aquele prédio no Cabula, vamos dizer, é uma. Quando você vai pensar em botar aquele mesmo prédio num terreno com as mesmas dimensões, cá embaixo na área de orla, você já não consegue atender, porque tem que ser maior, os parâmetros são mais restritivos. Os padrões de ocupação são diferentes na cidade e tem que ser para poder gerar essa diversidade de identidade em cada lugar. O recuo mínimo de fundo na orla atlântica é de 3 metros. E uma coisa muito importante, que quando a gente fala não vai haver paredão na área da orla, gente, não vai haver, é porque a lei traz expressamente de que não se pode colar divisa de edificação na área de borda. Prédio colado em prédio não pode, tá? Isso é um padrão que sempre existiu, das origens da cidade, você poder, nos centros antigos da cidade a gente vê isso, tá certo? A gente até admite em regiões fora da borda, em regiões mais antigas, que tem uma consolidação mais antiga, até colar uma divisa e ampliar o recuo lateral. É tipo assim, eu aqui do lado colo e daqui eu dobro, o que eu não dei aqui eu dou aqui. Mas isso não vai poder acontecer na área de borda, tá certo? Porque não é permitido edificações com mais de 2 metros, e aí nós estamos falando de padrões verticais, prédios altos, que se encostem em divisas laterais. Pode passar, por favor. Daí o índice de ocupação máxima. Esse índice, ele é ótimo também, porque você faz a conta toda do projeto, achando que coube nos recursos, que coube no coeficiente de aproveitamento, mas não atendeu ao índice de ocupação. O índice de ocupação, pessoal, é a projeção da edificação no terreno. Você não tem um terreno de 1000 metros e ali você pode, em 1000 metros, se eu tenho um potencial construtivo de uma vez a área do terreno, então eu posso construir em 1000 metros? Não, não pode. Tem que atender recuo, tá certo? E aí, no que ele atende recuo, ele tende a subir para poder ter um aproveitamento maior, mas essa subida também vai estar regrada por esse recuo, pelo limite de gabarito, no caso da orla marítima, que ele vai chegar até um determinado ponto e não vai poder chegar mais. E ele precisa atender o índice de ocupação. Ele não pode ocupar 100% do terreno. Você não pode ter uma laje, uma edificação que ocupe 100%. Tá certo? Então, ali um exemplo de você ter um índice de ocupação de 0,30 ou, como a gente diz, né, 30% do terreno está ocupado por um edifício. Então, imagine ali naquela ilustração, num determinado lugar da cidade, você tem um IO de 0,3. O IO de 0,3 representa aqui, você tem um terreno enorme, mas seu predinho, a sua edificação, ela tem que estar dentro daquela proporção, tá certo? Aqui um exemplo de 0,70. A gente tem índices de ocupação na cidade de 0,50. A grande maioria da cidade está com 0,50. É um índice de ocupação bem restritivo. Imagina você ter o terreno e não só poder ocupar, de fato, 50% do seu terreno, tá certo? A gente traz uma inovação nesse índice de ocupação aqui, que é o seguinte: pavimento de garagem, na legislação até então vigente, não era contada para índice de ocupação, ou seja, garagem podia ocupar 100% da área do terreno, mas o prédio, ele tinha que atender a taxa de ocupação. Se a garagem, os pavimentos de garagem fazem parte da edificação, é uma edificação e ela se projeta naquele solo, ela tem que estar contida nessa proporção. Então, foi um resgate aqui na legislação que nós fizemos, no projeto de lei. Nós resgatamos o conceito do que é se aplicar o índice de ocupação verdadeiramente. Não há que se fazer concessões nesse caso. Esse foi o nosso entendimento. Para ficar claro no imaginário de vocês, a gente costuma dizer que é aquele padrão bolo de noiva. Sabe quando o embasamento é maior e aí você tem um prédio no meio, aquele bolo de noiva? É como se o embasamento, aquela parte mais larga do bolo, aquilo não conta para IO. Só vou contar a torre. Não faz sentido, né? É uma distorção do conceito. Então, nós trouxemos a reintrodução da aplicação do conceito aqui na LOUS e que passa a ser computado sim os pavimentos de garagem para fins de IO. Pavimento subsolo, é óbvio, está lá no subsolo. E ainda assim tem que atender os recursos mínimos, tá certo? Então, vamos lá, pode passar, por favor.
O índice de permeabilidade é um outro parâmetro urbanístico que também vai regrar e vai restringir a ocupação, as construções, tá certo? Porque a gente está falando aí de um parâmetro que serve para que os lotes contribuam para a qualidade ambiental da cidade, que possibilite a presença de vegetação de maior porte, que possam ser áreas permeáveis na cidade. A gente admite que, dentre a área que foi destinada para o índice de permeabilidade, a gente admite que 50% tem que ficar em solo mesmo, em solo nu, terra, e outros 50% a gente até admite a aplicação de algum material, piso, semidrenante, permeável. Admite também construção de reservatórios para infiltração de água do solo, que é uma das coisas que a gente traz também nessa lei. Que a gente está falando que é o limite de altura máxima das edificações na cidade. Ele vai estar expresso em metros. A gente fica aqui falando de 4 pavimentos, 5 pavimentos. Claro que isso é para dar uma noção para as pessoas desse volume construtivo, mas a regra a gente fala em metros, tá certo? Até porque às vezes a gente tem aquele apartamento que tem um pé direito mais alto, né? A gente tem um térreo que às vezes também tem, né, mais alto. Então, efetivamente, o que a gente conta para fins de regra é em metros, tá certo? É o tamanho desse obstáculo, dessa edificação que está aí. Então, bom, no nosso caso aqui de Salvador, como eu falei para vocês, nós não temos restrições de altura máxima das edificações para a cidade como um todo. Na borda marítima, nós estamos falando aí da região que vai de Santo Tomé de Paripe, arrodeia toda Salvador e vai até Ipitanga. Nessa faixa em contato com o mar, mais próximo ao mar, nós restringimos a altura das edificações. Aqui tem um limite. Então, por que isso? Porque Salvador, apesar de ter toda essa borda marítima, nós temos duas áreas de orla que são bem distintas. Uma coisa é a característica que a Baía de Todos os Santos tem, essa região que nós vemos aqui de cima, de onde nós estamos, e outra é a borda atlântica, a orla atlântica. Se por um lado aqui nós temos a questão do patrimônio, a questão dos marcos visuais da cidade, tá certo? Do frontispício da cidade, nós temos esses elementos aqui, esse conjunto de elementos que construiu essa paisagem que a gente tem na Baía de Todos os Santos e que nós queremos preservar e queremos manter por conta desses atributos que marcam e caracterizam tanto, que são tão simbólicos para a identidade da nossa cidade, tá certo? Por outro lado, na borda marítima, como a gente veio trabalhando lá no plano diretor e que foi muito debatido e que foi um grande desejo das pessoas que participaram dos debates, que nossa orla atlântica é uma região muito desqualificada da cidade, quer dizer, é uma região com um potencial maravilhoso, mas é uma região, como muitos dizem, uma das orlas mais feias que tem no país, mal aproveitada, não existe dinâmica urbana na nossa orla. Então, o que é que o plano diretor estabeleceu? Não, nós precisamos levar dinâmica urbana para a orla, levar pessoas para a orla, levar movimento, levar diversidade de usos para essa orla, qualificar essa orla. Na orla de lá, nós não temos esses atributos paisagísticos, marcos históricos, visuais, como nós temos aqui na região da Baía de Todos os Santos. Mas lá a gente tem uma questão que é muito forte, que veio com muita ênfase nos debates do PDDU, que é a questão do sombreamento das praias. O soteropolitano não quer sombra nas praias, tá certo? E isso ficou cravado lá no PDDU, de que a LOUS deveria regrar esse instrumento de modo a não admitir que viessem edificações novas na borda atlântica para sombrear a praia. Então, o PDDU lá definiu, pode passar, por favor? O PDDU lá definiu que as edificações a se implantarem na área de borda marítima, lá de ponta a ponta, elas ficam sujeitas à restrição de altura máxima, em decorrência desses critérios, tá certo? De patrimônio cultural ambiental, conforto do ambiente urbano e ensolejamento das praias. Pode passar, por favor. Esse é o mapa de gabarito, o mapa 3 que nós temos. Então, perceba vocês que existem duas formas, nós regramos de duas formas, entendendo que são orlas que têm características distintas. Na Baía de Todos os Santos,
nós mantivemos as mesmas restrições de altura máxima que já existiam nos planos diretores anteriores, justamente por esses conjunto de situações que eu já falei para vocês, relativo ao patrimônio, ao marco visual. Já existe todo um regramento. Nós recepcionamos, inclusive, a lei que trata dessa área de proteção rigorosa que nós estamos aqui inserindo, que já define também as volumetrias que essas edificações têm que ter, e a LOA está recepcionando esse regramento. A área de borda atlântica foi o nosso grande desafio nesse processo, porque ainda não se tinha claro de que forma a gente ia regrar e ia criar um critério, um conceito para regrar essas alturas máximas. Mas, por outro lado, a gente tinha uma premissa muito clara, muito decisiva. A gente não quer sombra nas praias. Então, a regra que vier aí tem que ser uma regra que não admita sombreamento nas praias. E o PDDU definiu, não vai ter sombra na praia das 9 às 15 horas, em todos os dias do ano não se pode ter sombra na praia. Então, como é que nós fizemos? Pode passar, por favor. Aqui um recorte só dos dois trechos. Se por um lado a gente manteve os atuais gabaritos, com essa finalidade de preservar a questão do patrimônio e da paisagem urbana, do lado de cá nós aplicamos restrições de gabaritos baseada em 4 faixas, tá certo? Iniciando a primeira faixa no limite das áreas urbanizáveis, ou seja, depois da praia nós temos uma primeira distância, uma primeira proximidade com a praia, é uma primeira faixa. Daí nós temos uma segunda faixa, uma terceira faixa, uma quarta faixa. Nesse modo que estabelecemos faixa, nós trouxemos aí o critério de admitir um escalonamento das edificações na área de borda. Porque isso também não existia no plano diretor anterior. No plano diretor anterior, eu me recordo que a gente tinha ali em Jaguaribe, por exemplo. Jaguaribe é peculiar porque a gente tem praia, tem pista, então os lotes já vão estar bem mais afastados da praia, tá certo? Aqueles lotes primeiros ali, você já admitia 60 metros de altura. E quem estava atrás tinha um limite de 9 metros, por exemplo. Então não tinha muito essa noção clara, né, em termos de paisagem que se queria consolidar e se construir baseada nisso, nós entendemos não. Se a gente precisa respeitar a questão de não haver sombreamento na praia, então a gente precisa imaginar uma paisagem que se constrói que vai respeitar esse escalonamento. Quanto mais próxima à praia, mais baixo. Quanto mais se distancia da praia, alturas mais altas vão ser admitidas. E aí é importante que eu fale para vocês, pode passar, por favor? Eu trago esse esquema aí que fica bem clara a ilustração quando a gente fala dessas 4 faixas, admitindo esses escalonamentos. Bom, no caso da borda atlântica, exatamente por essa preocupação de a gente não querer ter que garantir que não haja sombreamento nas praias, nós temos um mapa que define o máximo que se pode chegar de altura dessas edificações. Só que o que efetivamente vai definir a altura máxima dos prédios ali vai ser um estudo solar, vai ser um estudo de sombreamento. Eu trouxe aqui uma simulação que eu vou mostrar para vocês de como é que vai funcionar esse cálculo, esse estudo. O que é que nós estamos dizendo na regra? Toda e qualquer construção na área da borda atlântica tem que fazer um estudo de sombreamento, porque ele vai definir a altura máxima naquele terreno, naquele lugar, a altura máxima que aquele prédio vai ter. E nós temos um mapa que determina o máximo que essa altura pode ter. Então o cara vai fazer o estudo de sombreamento e ele pode chegar ali na primeira faixa, que a gente está limitando em até 12 andares, tá certo? Ou 36 metros de altura, como na lei traz. Ele vai fazer um estudo de sombra e de repente vai ver que ele pode chegar a 15 pavimentos. Não, não pode, porque o limite é 12 andares. O limite é 12 andares, mas ele está bem próximo da praia. Quando ele fizer o estudo de sombreamento, ele não vai chegar a 12. Ele vai chegar a 8 pavimentos, a 5 pavimentos, porque o estudo de sombra apontou e apresentou que mais do que isso ele sombrearia a praia. Então ele teve que se contentar numa altura mais baixa. Então é dessa forma que a regra vai funcionar. E é bom que a gente possa ter sempre essas oportunidades de debate para poder estar esclarecendo. Nós temos um mapa que determina a altura máxima, mas no caso da borda atlântica, que é onde nós vamos ter impacto sobre a questão do sombreamento, que isso não ocorre na orla da Baía de Todos os Santos, é obrigatório o estudo de sombreamento para definir a altura máxima das edificações. E é bom que eu diga a vocês também que, diferente da regra geral do que conta para gabarito,
Na área de borda atlântica, porque não queremos sombrear a praia, a gente precisa considerar todo esse obstáculo, porque quando nós falamos de uma construção vinha, é um obstáculo a questão da sombra na praia. É preciso levar em conta a altura do terreno, a condição do relevo, a cota topográfica do terreno. Ou seja, se minha altura máxima naquela faixa onde está situado o meu terreno, aquela primeira lilás ali, for de 36 metros de altura, mas o meu terreno é mais elevado, ele já está 10 metros acima do nível da praia. Ele já perdeu 10 metros do que ele teria direito dos 36. Então o prédio dele só vai poder ter 26 metros de altura. Entende? Então é dessa forma que vai funcionar. O estudo solar determina a altura, o mapa limita essa altura, e o mapa limita essa altura e a cota de implantação do terreno tem que ser levada em consideração na definição dessa altura. Porque antes não era assim, gente. O PDD de 2008, ele trouxe esse entendimento de não sombreamento na área de praia. Mas na hora de regrar isso não funcionava dessa forma clara e objetiva. Era a questão da insegurança jurídica que se tinha, ficava sujeito a entendimentos. Porque o técnico, o analista entendeu de uma forma, o projetista entendeu de outra. Hoje não, a regra está bem clara. Pode passar, por favor. Aqui eu já falei para vocês, o estudo solar ele deve levar em conta a latitude de Salvador, os azimuths de sombra, a altura do sol para o solstício de verão e de inverno. Por que solstício de verão e inverno? Que são os períodos mais críticos do ano. Ou seja, no solstício de verão onde nós vamos ter dias mais iluminados, os dias são mais duradouros. E no inverno é o período mais crítico porque no inverno o comprimento das sombras acaba sendo maior porque o dia é mais curto, a posição do sol é mais baixa. Então é no inverno que efetivamente a gente vai ter essa preocupação de não sombrear a praia. Até porque eu vou demonstrar aqui para vocês, nós somos muito privilegiados. Nossa orla atlântica nunca terá sombra na praia no verão. Nunca no verão teremos sombra na praia. Porque nossa posição geográfica faz com que o sol, naquela época do verão, projete as sombras para dentro do continente e não para a praia. Eu vou demonstrar isso aqui e vocês vão enxergar. Então, nossa preocupação como um baiano soteropolitano que usa a praia o ano inteiro, porque a gente tem um inverno muito tranquilo, que dá para a gente aproveitar a praia também no inverno, a nossa preocupação é exatamente no inverno, porque no inverno o dia é mais curto, o sol tende a ficar mais baixo, então a projeção da sombra ela se dá para a praia. E é aí que a gente precisa restringir de fato. Pode passar, por favor. É só uma ilustração para vocês entenderem que tem que ser feito um cálculo do comprimento de sombra, deve levar em consideração todos os fatores que a lei traz, tá certo? Se fazer o cálculo preciso e que deve ser apresentado junto com o projeto arquitetônico no momento do licenciamento. Pode passar, por favor. Pessoal, só reiterando, isso é uma daquelas várias regras de parâmetros de ocupação do solo. Gabarito é uma regra, um limitador de altura. Tem que ser avaliado a questão do atendimento ao recuo, a questão do atendimento da taxa de ocupação, do coeficiente de aproveitamento, do índice de permeabilidade. Todos esses fatores têm que combinar juntos. Às vezes, pelo estudo da sombra, é viável ele chegar naquela altura, mas no terreno dele ele não tem condição de promover aquele empreendimento, porque ele não consegue atender esses outros elementos. Então não dá para a gente olhar isoladamente um parâmetro. Aqui a gente traz porque há uma polêmica muito grande de que essa lousa está admitindo sombrear a praia de Salvador. Isso não é verdade. A gente precisa apresentar para as pessoas que isso não é verdade, tá certo? E nós trouxemos simulações, na última reunião aqui, inclusive, foi requerido, né, que nós trouxéssemos casos mais ilustrativos para as pessoas entenderem, e assim estamos fazendo, né, mas vamos lá. Aqui é importante para o seguinte, vai começar a caminhar a sombra aí. Dá um pause, por favor, você tem condição? É porque eu só quero chamar a atenção o seguinte, na primeira faixa é possível chegar a 36 metros, volta lá. Não, passa, pronto, deixa aí. Deixa aí. Perdão, passa, para frente. Mais um. Mais um, passa mais um. Mais um. Mais outro. Que a cada clique você passa e dá o pulo. Pode passar. Pronto. O que é que ocorre aqui? Na primeira faixa é possível 36 metros de altura. Mas se vocês forem olhar, 9 da manhã, que a gente não quer sombra na
praia, se tivesse um prédio de 36 metros de altura ali, já iria sombrear a praia. Então esse prédio de 36, nesse terreno, nesse local, ele não vai poder ter 36 metros de altura. É isso que a gente está querendo demonstrar. Aí a gente botou um prédio ali de 12 metros, que nos estudos que a gente fez, a gente chegou que seria uma altura que não causaria problema na sombra. Claro que para ele chegar a 12, ele ainda tem que entender coeficiente de aproveitamento, recuo frontal, lateral, fundo, índice de ocupação, índice de permeabilidade, tudo isso. Às vezes ele não consegue nem chegar no 12, tá? Aí lá para trás a gente pode 45 metros, onde está aquele ali na ponta. Na terceira faixa pode 60 metros até o limite, na última 75 metros. Vamos olhar aí o comportamento para vocês verem como no inverno é o período crítico, que o comprimento da sombra ele é muito maior. Pode passar. Tá vendo? 60, 75 metros não traria nenhum problema. Pronto, 15 horas. E agora... Aqui na Pituba, tá? Vamos lá, 9 da manhã. Dez. 11 horas. Meio-dia. É que o problema dos 36 metros ali é na hora da tarde. Porque 1 da tarde já tem sombra lá na praia. E até a faixa dos 60 metros também, lá no fundo. Vendo? Opa. Tá, pode passar aí, armação. 60 pela praia. Pois é, não dá para chegar. Não dá para chegar a 60. O que é que a gente imagina? Quanto mais se distancia da praia, e claro, o arquiteto, o projetista, isso vai depender também das conformações do terreno, do perímetro, da disponibilidade do terreno, ele conformar o melhor projeto que ele possa tirar o melhor partido, né? Itapuã. A Itapuã também, ó. 36 metros, você vê que o de 40, se esse 36 talvez estivesse um pouco mais lá no fundo, não teria problema, mas assim, quem estiver na beirinha não vai conseguir 36, né? 18, olha lá. Pronto. É isso, pessoal. Então isso aí é para demonstrar para vocês que a forma de fazer o cálculo mostrar para vocês que no verão, por conta da nossa posição geográfica, a gente não vai ter problemas com sombra na praia no verão nunca. E no inverno é que é o período crítico, preocupante realmente, em que precisa se fazer o estudo solar antes de se definir a altura máxima do empreendimento. Esse estudo vai poder, vai definir o máximo que ele vai chegar ali. Pode ser até que, a depender da condição do terreno, da posição, como vocês viram ali, eles podem até não sombrear chegando a mais do que aquilo, mas não vai poder, porque o mapa do gabarito restringe e limita essa altura máxima. E agora já passando para um outro parâmetro urbanístico. Para vocês verem que esse título da ocupação do solo ele é bem denso, são vários os parâmetros, o gabarito é um deles, a altura máxima da edificação é um deles. Uma coisa inovadora que nós trouxemos foi a cota de terreno por unidade. Essa figura da cota de terreno por unidade habitacional é uma relação entre densidade habitacional e área total do terreno e número de unidades habitacionais que vão ser idealmente produzidas. Ou seja, a cota de terreno por unidade habitacional ela vai incidir nas áreas que nós queremos fomentar as maiores densidades populacionais. Nós estamos falando aí da zona centralidade metropolitana, que acontece no entorno das estações de metrô. O plano diretor já preconiza isso, já traz isso, quer dizer, ao longo dos eixos do transporte de alta capacidade, que já são existentes e que estão projetados, é onde nós vamos incentivar as maiores densidades populacionais. Então, lá a gente pretende induzir que sejam produzidas uma quantidade ideal de unidades, tá certo? Para justamente fomentar que pessoas possam morar próximo dessa infraestrutura de transporte. Vamos lá, pode passar. Do mesmo jeito, a gente tem a cota máxima de garagem, que é uma relação também para definir um
máximo de área destinada à garagem até onde é não computável. Quando eu apresentei para vocês o coeficiente de aproveitamento, que eu falei que tem ali tem alguns indicadores, né, que considera para fins de análise e elaboração de projeto, que é a área construída total, a área construída computável, a área construída não computável, é porque a lei traz elementos que não contam para fins de potencial construtivo. Então, para dar um exemplo para vocês, garagens, por exemplo, dentro das edificações, não entram para o cálculo do potencial construtivo. Aquela continha que eu falei, se eu tenho um terreno de 1000 metros e meu coeficiente de aproveitamento é 1, eu posso fazer um empreendimento de uma vez a área do meu terreno, empreendimento de 1000 metros quadrados. Mas as garagens que eu construí não entram para essa conta. Entendeu? Então, efetivamente, eu tenho um potencial construtivo até maior, se a gente for olhar por esse ponto de vista, porque garagem não conta. Como nós estamos querendo estimular o uso do transporte de massa, nós estamos querendo, de fato, uma Salvador de futuro, baseada em uma mobilidade urbana mais sustentável, nós estamos limitando essa coisa de não computar área de garagem em algumas zonas centralidades metropolitanas. Seria na Paralela, seria ali na Estação Acesso Norte, no Retiro, tá certo? Então, empreendimentos que vierem a se localizar ali, não vão poder fazer a quantidade de garagem que bem entenderem. Quer dizer, até podem, mas vai entrar para o cômputo. Ou seja, num determinado momento, o investidor, o empresário, ele vai ter que fazer a conta. Eu vou disponibilizar a garagem, nesse espaço de garagem eu vou fazer unidade habitacional, vou fazer unidade empresarial, ele vai fazer essa conta, tá? Então esse é um elemento novo que o plano diretor trouxe, não é para todos os lugares da cidade, são para essas áreas estratégicas que estão ao longo dos corredores de transporte de alta capacidade. A gente está falando do metrô, tá certo? Vamos lá, pode passar, por favor. Bom, gente, o quadro 6, ele é pequenininho, não dá para vocês enxergarem aí, mas é para apresentar para vocês aqui que ele traz um resumo, tá certo? De todos esses parâmetros urbanísticos que eu apresentei para vocês. Para cada tipo de zona, nós temos os coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo, temos os índices de ocupação para cada zona, os índices de permeabilidade mínima, temos os recuos mínimos de frente, de lateral e de fundo, tá certo? E a cota máxima de terreno por unidade habitacional. Claro que dentro desse quadro existe ainda uma parte embaixo que prevê algumas situações que não são tratadas dentro da generalidade do quadro, ok? Como no caso dos recuos da área de borda, que tem toda aquela forma de fazer um cálculo que é progressivo e que é maior do que do resto da cidade, mas aí nesse quadro 6 está um resumo de um conjunto de parâmetros que todos eles precisam funcionar juntos e serem atendidos para que aquele projeto seja aprovado. Então, não adianta respeitar a altura do não sombreamento e extrapolar o coeficiente de aproveitamento.